Olá, eu me chamo Lucas Deluca, eu sou publisher da editora Flive e tenho um camarada acusando a Darkseid de plágio no livro Bom Dia Verônica. Eu vi esse post quando tinha 2 likes. Pensei, pô, isso aqui não vai dar em nada, provavelmente, porque esse cara não tá passando muita confiança. Mas talvez valha um conteúdo, né, pra falar sobre. Isso foi acho que no sábado. No domingo já tava um pouquinho, tinham 17 likes. Falei, pô, isso aqui já tá chamando muita atenção. E aí hoje, segunda-feira, estourou o assunto. Estourou. Estamos falando sobre esta publicação do Threads, do Francisco Padigene, que acusou a elite da literatura brasileira de se beneficiar da ideia dele. Então, segundo ele, em 2016, concediu meu original a Darkseid Books. Meses depois, eles lançaram Bom Dia Verônica. Ele tá literalmente acusando a Darkseid de ter contratado o Rafael Montes e a Ilana Casoy para escrever a ideia dele com outras palavras e publicar como Bom Dia Verônica. Vamos ver aqui os argumentos que ele traz, tá? Em 2016, encaminhei meu manuscrito original a Darkseid Books. Meses depois, constato que a obra Bom Dia Verônica foi lançada sob um pseudônimo misterioso, apresentando similaridades incontestáveis com minha criação, desde a construção da protagonista até símbolos e temas centrais. Tal fato não apenas fere os princípios da ética e de boa-fé contratual, mas configura possível violação dos meus direitos autorais e da propriedade intelectual. Viola mesmo? Será que viola? A Darkseid Books, em conluio com Ilana Casoy e Rafael Montes, utilizou os ingredientes fornecidos por mim para confeccionar um produto comercial, sem oferecer o devido reconhecimento ou contraprestação. Assim, ele basicamente tá falando que ele já mandou cartas extrajudiciais e elas foram devolvidas sem resposta, acho que se bobear nem receberam, né? Que a Darkseid roubou ele e que ele tá tentando cobrar eles a mocota e não consegue fazer nada, não consegue ter resultado nenhum. Desde 2016 ele já tá, né, envolvido no rolê. Agora o livro tá com a Companhia das Letras, se não me engano. Então ele acabou envolvendo a Companhia das Letras também. A Netflix também, porque tem a série, né? Assim, gente, logo que eu vi esse caso aqui, eu já comecei a pensar em quantas vezes eu já conversei com escritores e eles falaram absurdos. Escritores amadores, né? E eles falaram absurdos. Coisas desde fulano, que é muito famoso, me plagiou, usou minha ideia, até, obviamente, inventar números de vendas, inventar qualquer dado que vocês possam imaginar. Então, quando eu bati o olho nisso aqui, da forma como foi feito, eu não achei que ia explodir. Eu não achei que ia explodir porque, pra mim, tem muito cara de ser um caso onde é mentira. Tô dizendo que é mentira? Não. Tô dizendo que, baseado na minha experiência, se eu visse algum autor fazendo isso aqui contra a minha editora, eu ia me certificar de que não faz o menor sentido. Mas eu não ia ficar muito preocupado, não, porque eu não imaginaria que isso sairia da bolha do cara, entendeu? Que é uma bolha pequena. O perfil do Francisco tem só 86 seguidores. E isso aqui é depois de ter viralizado, de certa forma, esse post dele. E ele tá surfando na onda desse post, que deu uma pequena viralizada. Após isso, ele começou a postar mais dados, tá? Então ele falou que ele avisou desde o início que a André Kilmore não existia, e o Rafael Montes e a Ilana Casoy insistiram que era apenas brincadeira. Isso aqui é um post dele, de 2017, aparentemente, né? Não sei, 12 de junho. 12 de junho vai saber de quando, né? No dia 11 de junho de 2017, em passagem por um booktube, eu conheci o livro Bom Dia Verônica, no qual, dentre muitos aspectos, suspeito tratar-se de apropriação de uma ideia enviada por mim à Darkseid Books no dia 21/7 de 2016. E aqui nesse print, gente, eu já vou trocar uma ideia com vocês sobre esse envio de material. Principalmente no que tange a trama da personagem Isabel em meu manuscrito. Outros aspectos que envolvem não só a trama do livro Bom Dia Verônica, como a história por trás da suposta autora conhecida Andrea Kilmore, que não pode ser revelada, mas que noutra vida foi policial. Pra mim é mais que suspeito. Tá,
No manuscrito inicialmente de nome Ente, é um nome ruim. Além da trama principal, acompanhamos uma jovem perito, filha de doutor, que se encarrega de solucionar um caso que seria facilmente dado como suicídio. Ou seja, a história dele não é sobre a mesma história que Bom Dia Verônica, aparentemente. Um personagem do livro dele tinha uma história parecida com a história do Bom Dia Verônica. Aparentemente é isso. Unido a isso, acompanhamos também o que a mantém em trabalho repulsivo e a mantém em trabalho repulsivo em necrotério. Tá, não entendi, mas beleza. Visto que seu primeiro objetivo profissional, como diz, era o de dar tiro em bandido. O que a mantém a cargo, no entanto, é a vontade de sair da casa dos pais, casar-se e constituir família. Ela leva uma vida no automático sem ao menos perguntar por que motivo. Assim, isso aqui não tem nenhuma novidade. Ela leva uma vida no automático sem ao menos se perguntar por que o motivo. Isso aqui é a vida de quase todo mundo. Cabeça dura, como é chamada por seguir contra a vontade dos pais, inovador, pretende ir até o fim para provar não ser o caso que investiga apenas mais um dentre os demais tratados com descaso. Ok, eu estou tentando entender, mas pelo visto isso aqui parece um texto que ele enviou para Darkseid, porque é manuscrito no link. E aí depois tem esse print aqui. Nesse print aqui, ó, não sei se vocês estão vendo legal, mas nesse print que ele tem anexado, tá bem pequeno aqui, ó. Bem pequeno mesmo. Se a gente aproxima, a imagem some. É um e-mail, tá? É um e-mail. Então, ele enviou um e-mail, aparentemente, para Darkseid. Estranhamente, com o hashtag Seja Sempre Original. Resposta. Não entendi mesmo muito a brisa. Me parece que o nome do e-mail é originais@darksidebooks.com, mas não tenho certeza, não dá pra ver direito. Então, por enquanto, o que a gente sabe é, ele enviou um e-mail com o original dele alguns meses antes de Bom Dia Verônica ser lançado, onde ele oferecia o livro dele pra Darkseid. Eu vou dar um chute. Eu espero que eu descubra aqui que não seja o caso, porque aí o cara tá pagando de maluco de graça. Mas eu espero que ele tenha uma prova de que a Darkseid recebeu esse e-mail que eles responderam. Porque, no padrão, nenhuma editora tradicional, das grandes, né, responde e-mail de original. Nenhuma recebe de fato o original. Você pode até ter um e-mail lá para enviar, mas ninguém usa aquele e-mail. Então, o mais provável no caso aqui do Francisco tenha sido que ele mandou o negócio e ninguém nunca nem viu esse e-mail dele, entendeu? Foi direto pro lixo. Aí ele coloca o artigo 307, que é atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Ele está querendo dar a entender, pelo que eu entendi, que os autores terem um pseudônimo se enquadra no artigo 307 e que eles deveriam ser presos por se passar por um pseudônimo. Aqui ele já perdeu a minha confiança sobre ele entender de legislação, porque é óbvio que não se aplica. Mas por que ele estava batendo nessa tecla? Ele quer prender o Rafael Montes, sei lá, na Casoy? Qual que é o plano dele? Nos comentários, aqui ó, eles não te dão nenhuma resposta? Boa pergunta, até o momento não recebi uma resposta formal sobre a questão que voltei a levantar nas redes sociais. O Departamento Jurídico da Companhia das Letras foi notificado ontem com uma solicitação de posicionamento para resolver a situação. Tenho essa convicção há 8 anos e, sinceramente, já quis estar errado sobre tudo isso, porque é algo que me atingiu de forma direta. Ou seja, pelo que ele explicou aqui, ninguém nunca respondeu nada que ele falou. Ninguém nunca falou nada, ninguém nunca respondeu um e-mail, não respondeu uma rede social, não respondeu uma carta extrajudicial, não aconteceu nada, aparentemente. O que você pode fazer além do que já está fazendo é pedir aos fãs da marca para... tá pedindo, mas não tá rolando, né? Sobre registrar obra, gente, registrar obra é uma forma de você provar que o livro é seu, mas não é a única e ela custa um dinheiro, então eu não vejo grande utilidade, tá? Porque até hoje eu nunca vi um caso onde um registro oficial de obra recente tenha causado muito impacto no Brasil, mas eu tô aberto aí a alguém que queira me explicar mais com detalhes e me falar, não, realmente pesa muito mais.
do que outras formas de provar, né? Ó, a Carol Svecchio, né? Carol Vécio, falou justamente o que a gente tá falando aqui. Você já ouviu falar em pseudônimo? Isso que tá estranho nesse caso, porque... Por que eu já comecei levando pouco em consideração a acusação do cara? Porque tudo articula para uma suspeita muito frágil. A suspeita dele parece ser muito frágil. Não parece ter um argumento sólido, indiscutível, de que de fato se inspiraram no livro dele. Até aqui a gente quase não tem prova, mas vou mostrar para vocês mais provas que ele forneceu para que vocês analisem se eu tô ficando louco ou não. Aqui nesse post ele trouxe muito mais dados para a gente avaliar. Então vamos começar lá. Primeiro, ele tá cobrando de novo, né? A Darkseid, a companhia e tal, para se posicionar. E ele coloca uma foto desse quadrado que ele desenhou com essa imagem aqui que tem no começo do livro, no começo do capítulo, no final do livro, sei lá. Esse símbolo aqui da tela é um ícone que você encontra em qualquer banco de imagem. Na história do Bom Dia Verônica, tem um cubo, que é onde o cara fica preso dentro. Então eu acho que a conexão entre o cara ter desenhado um quadrado e pode ter enviado esse quadrado de alguma forma para eles e essa imagem aqui, não entendi conexão nenhuma. Ah, o quadrado dele tá aqui, ó, mas realmente, não tem, na minha visão, não tô vendo grande conexão. No original que ele enviou, tem um menino de rua chamado Cícero que brinca com um cubo mágico. Mais uma vez, não é o protagonista, é um personagem que brinca com um cubo mágico. O cubo simboliza várias coisas, né? Aqui no arquivo que ele fez, isso aqui é o livro dele, né? Ele compartilhou o livro dele. Cita o cubo mágico, né? O cubo mágico em Ent também pode ser um enigma ignorado, a complexidade escondida nas pessoas, um destino que desenrola enquanto os outros personagens deixam passar algo essencial. Isso aqui parece que foi feito num gerador de Lero Lero, então eu honestamente não entendi. Tá, com todo respeito do mundo, se o cara tiver certo, mas pô, com todo respeito, mano, se você tá certo, você tá se esforçando pra provar o contrário. Com todo respeito mesmo. E aí, tem esse quadrado aqui que faz parte das torturas lá do livro. A Darkseid, antes de falar sobre o livro, segundo o cara, né? Ó, aqui, ó. Não posso afirmar se essa publicação da Darkseid Book se trata de uma referência indireta ao cubo mágico de Cícero em 2017. Ocorrida após eu parar de falar no assunto devido ao impacto emocional e a sensação de impotência causada por toda a situação. Ele nunca foi respondido até onde a gente sabe. Então ele estava só falando o que ele está fazendo agora. Eu interpreto como sendo no mínimo curioso, porque não fazia referência a nenhum projeto deles. Foi apenas uma publicação aleatória. Eles perguntaram se o pessoal brincava com isso aqui. Isso aqui, gente, é o tipo de publicação de social media que tem que encher linguiça. Você não tem um conteúdo para botar, você faz um post que vai gerar engajamento, mas não se conecta com público nenhum, né? Se conecta com todo mundo de alguma forma. Então não é que é um post preguiçoso, porque às vezes esse tipo de post pode ser bem útil. Mas é um post para encher linguiça. Então eu não faria nenhuma conexão de existe um personagem que tem um cubo mágico no livro que ele fez e a Darkseid postar quem lembra de brincar de cubo mágico no Instagram deles, no Twitter deles. Não vejo muito como isso pode ter uma conexão. Aqui ele faz um paralelo entre dois personagens. Se você quiser ver direitinho, você pode pausar para ler, porque é uma conexão que eu não tenho como garantir, porque eu não li o Bom Dia Verônica. E aqui ele começa a falar sobre... Isso é uma coisa que me incomoda nas provas dele. Porque ele coloca pra gente ver o livro dele, mas não coloca pra gente ver o Bom Dia Verônica. Ele cita algumas informações, tá? Por exemplo, isso aqui, ó. O descaso do delegado Mauro em relação aos casos envolvendo mulheres. Ter um delegado homem que ignora casos envolvendo mulheres quando vai ser um caso relacionado a mulheres é bem esperado. É um clichêzão que provavelmente todo mundo vai utilizar. A menos que você queira inovar, fazer algo novo, mas é um clichê que faz sentido aparecer. Então, sei lá, não me pega muito. Que motiva a Isabel a conduzir investigações clandestinas também é um clichê do meio policial, né? É um ponto comum em ambas as obras. Então, no livro dele, aparentemente é a personagem coadjuvante, que não é protagonista, não é sobre isso o livro dele, mas tem essa personagem lá. Ela faz investigações clandestinas porque o delegado dela é machista. Igual acontece em Bom Dia Verônica. Aí ele cita que o meu original também apresenta uma personagem chamada Marta, que sofre um acidente fatal deixando um filho órfão.
E aí tem uma Marta, em Bom Dia Verônica, que aparece logo no primeiro capítulo como uma suicida. Aqui a Marta sofreu um acidente e ela deixa um filho órfão. Aqui tinha uma suicida, que é uma vítima, né, do caso ali, que tem o mesmo nome que a personagem dele. As duas morrem. Essa é a conexão que eu vi até agora. As duas morrem. Marta também é um nome, tá ligado? É uma coincidência, mas tipo assim, a coincidência é que as duas chamam Marta e as duas morrem. Tanto Bom Dia Verônica quanto o livro do camarada ali são livros policiais, pelo visto, né? Então muita gente morre. Aqui ele fala nessa publicação que tanto a Darkseid quanto o Rafael e a Ilana facilmente conseguiriam desmentir ele se eles tivessem provas. Só que eles nunca desmentiram ele, então isso que na cabeça dele dá força pro argumento dele. O problema é que, como eu disse, eu acho que nem a Darkseid, nem o Rafael Montes, nem a Ilana Casoy ligam pra isso aqui. Pelo menos até hoje nunca ligaram. Eu não sei se agora eles ligam, mas eles nunca ligaram, porque eles nunca responderam, cara. Entendeu? Então, às vezes, eles nem sabem o que acontece, ou tipo assim, gente, tem esse tipo de situação, acontece direto. Entendeu? Só que não chega em ninguém. Dessa vez tá chegando nas pessoas. Esse tipo de situação de alguém acusar outra pessoa, de plágio, de se inspirar em alguma coisa que ela fez, de ter influenciado em alguém fazer algo que deu certo. No final das contas, normalmente, é só uma galera, tipo, vivendo ali no próprio mundo delas e pirando e gera esse tipo de situação. Mas ninguém leva a sério porque normalmente não tem provas que sustentem o caso. E aqui, honestamente, eu também acho que não tem provas que sustentam o caso. Eu acho que é só uma acusação tão grave, tão absurda, que as pessoas deram ouvidos, porque falaram, mano, tu vai se queimar muito se for mentira, então a gente vai te dar palco. Aí aqui nesse outro post, ele falou que a imagem de cima bugou, que dizia que a Andrea Kilmore, que era o pseudônimo, né, não queria fazer entrevista, não gostava de fazer entrevista. Fica parecendo que, supostamente, o Francisco acredita que não tinha nunca Rafael Montes e Ilana. Que eles acharam a ideia dele genial, né? Aparentemente, supostamente é o que fica parecendo. E acharam a ideia dele genial, e aí fizeram a história dele, escreveram com um ghostwriter, só que quando foram lançar, não tem nome pra lançar, vamos botar Andrea Kilmore. E aí o pessoal, ele começou a pressionar, né? E aí a galera lá da Darkseid falou, vamos ter que colocar alguém pra ser escritor desse negócio. E se a gente chamasse o Rafael Montes e a Ilana Casoy pra assumir que foi eles que escreveram, mesmo não tendo sido? E aí eles anunciaram o Rafael e a Ilana, porque foi um esquema, um acordo que eles fizeram pra fugir dessa polêmica, já que o Francisco estava pressionando muito eles sobre quem era Andrea Kilmore, dizendo que ela não existia. Eu não sei vocês, mas eu nunca conheci ninguém com o sobrenome de Kilmore. Não precisava nem ter pesquisado o nome da mulher para saber que era um pseudônimo. Aí acabou o post dele, o pessoal perguntando se tem registrado e tal, falando que ele tinha que abrir processo. Ele falou, sim, mas ambas as cartas extrajudiciais que foram enviadas da Darkseid Books retornaram sem resposta. Isso ainda no começo, quando ninguém sabia quem era Andrea Kilmore. Essas duas cartas extrajudiciais retornaram sem resposta. Eu mexo com correio. Quando uma coisa volta para quem enviou, é porque ninguém recebeu. Então me parece que essas cartas extrajudiciais nunca nem foram entregues. Porque não tinha ninguém no endereço que ele passou, ou alguém que estava no endereço não aceitou. E aí disseram para nós que ele tinha feito vídeos sobre. Então a gente vai assistir agora o nosso camarada explicando melhor o fato. Vamos lá. Essa aqui é a conta dele, ele mesmo que colocou esses vídeos, tá? Ele colocou eles linkados aqui e aqui, tá vendo? Então a gente vai assistir agora a opinião dele. Isso aqui eu não vi ainda, esses vídeos eu não vi ainda. Contato com o meu original, sendo que você leu Bom Dia Verônica, você consegue identificar de onde que eles tiraram a ideia para fazer Bom Dia Verônica. Simples assim. Não tem matemática mais simples do que essa. Sabe? Eu precisei fazer uma pausa aqui, mas enfim, agora quem está com a bomba é a Companhia das Letras. Guardem bem esse nome. Companhia das Letras. Eu tinha imenso respeito pela Companhia das Letras, eu achava que era uma editora ilibada, enfim. Mas ela já tem publicado várias coisas do Rafael Montes e eu só não entendo por que ela não publicou desde o começo Bom Dia Verônica, como sendo do Rafael Montes e da Ilana Casoy, ou Ilana, eu nunca sei o primeiro nome dela. Ilana.
Kazoy. Não sei por que eles fizeram essa brincadeira com a Dark Side Books, lá na Dark Side Books, melhor dizendo, né? Lançando um livro com uma publicidade, uma campanha de marketing mentirosa, enfim, que foi considerado mesmo bem baixo, assim, o que eles fizeram, né? Nesse sentido. O Francisco tá falando que foi considerado, ou seja, não só por ele, foi considerado pela galera toda, assim, que a campanha foi baixa por usar pseudônimo. Caramba, cara, que medo de rolar um bagulho desse com a minha editora. Sentido de ética, não teve ética, não teve transparência. Mas eles vieram a público e eles falaram, não, é uma brincadeira, fizemos uma grande brincadeira, né? A ideia da mulher, o nome meio andrógeno, né, Rafael Montes? Você precisa muito do apoio de uma mulher nesse momento, né? Porque você jamais encararia sozinho essa barra, cara. Eu sei, eu olho pra sua cara e eu vejo. Rafael Montes jamais assumiria, bateria no peito que foi ele que escreveu sozinho Bom Dia. Caramba, mano, ele chamou o Rafael Monte de cagão. Ô, Rafael, o maluco te chamou de cagão. Tá te chamando de cagão aqui pra todo mundo. Jamais, ele precisaria de um apoio moral forte, de uma mulher que é criminalista e que quando vai a entrevistas falar de Bom Dia Verônica, ela faz questão de sempre olhar para a direita, porque ela tem medo de cair numa análise do metaforando, né? Porque ela sabe, ela lida com criminosos, ela sabe o que ela está fazendo. Quando você olha para a direita, você está buscando na memória uma lembrança real. Se você olha para a esquerda, você está inventando. Eu tô maluco ou ele olhou pro lado errado quando ele falou direita e esquerda? Porque aqui na tela realmente foi direita e foi esquerda, mas na vida real ele é pra estar invertido, né? Aqui é direita e aqui é esquerda. Será que ele mudou o ângulo? Ou eu tô ficando maluco? É assim, gente, aqui, na minha opinião, eu já decretaria que é mentira. Sendo bem sincero, assim. Óbvio, eu tô dando a minha opinião, assim, baseado nas provas que ele forneceu. Não tem nenhuma prova que foi mandada pela Darkseid, ou pelo Rafael, pela Ilana, ninguém falou nada. Porque até hoje ninguém respondeu o cara. Mas baseado no que a gente viu até agora, sinceramente, eu nem tem tempo que a gente continuar vendo. Vocês podem ir lá ver, direto no post do cara. Mas assim, meu veredito é mentira. Eu não acho que realmente Darkseid copiou o cara. Só que aí tem uma coisa pra coroar a situação. Como bem disse um camarada no Threads, que eu vou deixar o print aqui pra vocês verem, no Brasil, ideia não é passível de direito autoral. Não existe direito autoral sobre ideia. Entre aspas, mas na prática é assim que funciona. A legislação no Brasil de direito autoral ela é bem fraca, ela é bem superficial. Você usa muito mais decisões judiciais do que a própria legislação para discutir o que pode e o que não pode. E no caso do Francisco, por mais que seja verdade, nem assim ele teria direito a nada. Porque mesmo que a Darkseid tivesse visto o original dele, achado algumas coisas geniais, refeito um livro em cima desses detalhes do livro dele, porque não é a história principal do livro dele, são coisas ao redor da história principal. Mesmo que eles tivessem feito isso, usado as ideias que eles encontraram lá dentro para criar algo novo, no Brasil ele provavelmente não ganharia nem um centavo. Na verdade, muito provavelmente ele teria que pagar as custas da Darkseid e ainda pagar alguma multa, algum dano moral, público, né, pela exposição que ele fez, pelo que ele fez. Porque por mais que ele possa ter razão de que eles se inspiraram nas ideias dele, o que eu tô achando que não é o caso, porque eu não vi ele mostrando no Bom Dia Verônica as coisas que tem no livro dele. Eu só vi ele citando que tem, mas ele não mostrou. Mesmo que ele tivesse certo nessa, ele legalmente não ia conseguir nada. Então, sinto muito aí, mas acho que esse cara vai ficar pelo caminho, mano. Se tiver alguma atualização, eu trago pra vocês, tá? Se vocês quiserem ver todos os vídeos também, me avisa que eu faço um vídeo analisando todos os vídeos. É porque 2 vídeos de 4 minutos cada um parece pouco, mas pra mim é pesado, tá? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e um beijo no seu coração.